Fala galera, beleza? Mais um vídeo no nosso canal. Confere a sua inscrição e já deixa o seu like, beleza? Bom, quem aqui já não ouviu a famosa história de Daniel na Cova dos Leões? Provavelmente essa é uma das histórias bíblicas mais contadas, que as pessoas mais conhecem. E ela é realmente uma história extraordinária. É verdade isso, Ronaldo? Verdade. A história está no capítulo 6 do livro de Daniel, e eu quero ler aqui o versículo 16, que diz o seguinte: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. A atitude de Daniel face às ameaças é a mesma dos seus 3 amigos hebreus naquele episódio da estátua e da fornalha ardente. Na hora mais difícil, eles declararam quem possuía a lealdade deles. E essa história acaba tendo um impacto ainda maior porque nós vivemos numa época onde aparentemente ninguém é leal a ninguém e a nada. Pense. A verdadeira profundidade do teste de Daniel foi então registrado no capítulo 6 e é entendida quando nós consideramos principalmente a idade do profeta. Aqui encontramos um homem com aproximadamente 80 anos, enfrentando um teste precipitado por sua firmeza em se recusar a conformar-se à pressão da maioria ou da tradição. Mas aqui nesse episódio da Cova dos Leões, Daniel já era um idoso, mas em todo o livro você vê que ele desde muito jovem, ele já tinha o seu estilo bem definido, a sua personalidade decidida e a sua lealdade a Deus inegociável. Não importa. Apesar de Daniel e também de seus amigos estarem agora em uma terra estrangeira, aquilo não mudaria quem eles eram. E isso é um recado muito importante para a nossa geração. Daniel estava preparado para as últimas consequências de sua decisão. Ele provavelmente sabia muito bem o que estava envolvido em sua atitude de não conformidade. Nessa situação, ele não tinha nenhuma estratégia de fuga, nenhum plano B. Sua decisão o conduzia à Cova dos Leões. Ele não tinha outra escapatória. No mundo antigo, era comum que leões fossem usados para algumas coisas meio assim cruéis. Leões eram conservados em covas semi-alimentados. Vai embora! Fala sério, Alex. Você acha que eu pareço um bife? Aham! Viu? Eu disse que eu não parecia um. Peraí. É ruim, hein? Ih, ele surtou geral! Salve-se quem puder! E a intenção não era muito legal. Esses leões eram usados para punir pessoas. Era uma pena de morte, obviamente. Pessoas indesejáveis seriam rapidamente descartadas, pois esse método ele era muito eficaz. Agora aqui nessa história, o rei Dario, ele sabia que Daniel era uma pessoa boa, confiável, tinha um histórico de serviço, era uma pessoa realmente extraordinária e ele não era descartável. Infelizmente, o rei percebeu que ele caiu numa armadilha, ficou muito triste. Ele foi enredado numa trama calculada, uma coisa maligna. O versículo 18 do capítulo 6 de Daniel diz que o rei passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. É muito interessante essa parte da história porque ela mostra o impacto da vida de uma pessoa. Daniel foi o mesmo desde quando saiu de Israel como cativo, como adolescente,
Ele passou por todas essas lutas e adversidades, provavelmente mais de 60 anos vivendo ali em Babilônia como um cativo, mas ele era um servo de Deus. Esse era o objetivo da vida de Daniel. E o impacto que uma vida transformada, fiel, leal a Deus pode causar, nessa história nós podemos ter uma ideia. O rei Dario, ele tinha Daniel em muita consideração. A prova disso é que na manhã seguinte, bem cedo, diz o texto bíblico, o rei pessoalmente saiu correndo até a cova dos leões. E ele fez uma pergunta extraordinária que está no versículo 20. Com toda a pressa, o rei vai até a cova. E então, chegando lá, com voz triste, ele chama por Daniel e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O versículo 21, ele é fantástico. Eu imagino que o rei não estava esperando realmente ouvir uma resposta, mas para sua surpresa, o profeta o responde e diz no versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu não sei se você realmente acredita nessa história. Ela é de fato extraordinária. Aqui, como nós já vimos, está o tema central deste livro. Quem é o Deus que poderá salvá-lo? Essa era a pergunta do rei. O livro de Daniel mostra os atos de Deus em favor de seu povo, mesmo em uma situação tão difícil como o do cativeiro. Que Deus poderia salvar os 3 amigos de Daniel daquela fornalha ardente. Quem poderia fazer algo agora pelo idoso profeta Daniel, sendo colocado no meio de um monte de leões famintos? O livro de Daniel prova que salvação em situações extremas é a especialidade do Deus vivo. Quer dizer isso que Deus sempre age dessa forma? Não. Tem muitas situações onde Deus, por motivos que muitas vezes nos é desconhecido, não interfere. Mas na maioria das vezes, sim, Deus está sempre interferindo, mesmo que você e eu não percebamos. A fé verdadeira, ela permanece inalterável, mesmo quando ventos contrários sopram sobre nós. Mesmo quando Deus não atende às nossas orações como nós gostaríamos, a nossa fé deve estar firme, confiando que Ele sempre faz o melhor para nós a longo prazo. Aqueles que consistentemente falham nos pequenos testes estão se preparando para falhar nos grandes testes. É possível avaliar que o caráter do profeta Daniel, ele foi construído de fato desde muito pequeno. Podemos imaginar que tipo de lar Daniel e aqueles seus amigos tiveram em Israel. Aquilo que aconteceu na vida de Daniel, principalmente nesse episódio, nos seus últimos anos, não foi à toa. Daniel foi produto de um lar temente a Deus, algo raro nos dias de hoje. Ele provavelmente foi educado fielmente por um pai, por uma mãe, que conheciam as profecias, que eram tementes ao Deus de Israel. Ondas de provação vieram sobre Daniel, mas ele resistiu firmemente, porque ele tinha uma convicção verdadeira. A sua fé era viva em um Deus vivo. Daniel teve uma mãe piedosa, um pai fiel, recebeu instruções, tinha certeza do que aconteceria a Jerusalém, conhecia as profecias. Ele e tantas outras crianças, adolescentes, jovens hebreus foram levados para uma corte pagã. Daniel sabia, desde o dia que ele colocou os pés para fora de sua terra natal, que ele deveria ser fiel a Deus. E que se ele fosse fiel e cuidasse das coisas de Deus, de honrar o seu nome, Deus honraria a sua fé e cuidaria dele. Eu quero terminar lhe dizendo que talvez você não foi fruto de um lar parecido com esse.
Mas você pode fazer diferente daqui para frente. Daniel foi educado em seu lar, foi ensinado no caminho e cumpriu com os propósitos de Deus. Mesmo que a sua história seja diferente, você pode fazer diferente daqui para frente. Você pode tentar um novo caminho para que você possa ter experiências semelhantes de fidelidade e de confiança no Senhor. Quando o tempo veio, Daniel estava preparado. Nós devemos nos preparar para aquilo que virá. O meu desejo, a minha oração, é que você acredite que o mesmo Deus que fechou a boca de cada um daqueles leões, não sabemos quantos estavam lá dentro, se eram 5, se eram 10, o fato é que Deus enviou o seu anjo para guardar Daniel. Deus está atento às nossas atitudes. Deus se alegra quando somos fiéis a Ele, quando não temos medo do que as pessoas vão pensar. Seja fiel e deixe o resultado, as consequências disso com Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e honre a sua fé. E não se esqueça, o Deus de Daniel pode fazer coisas parecidas por você hoje. Um grande abraço e até a próxima.